Fala aí, galera. Estou aqui com meu amigo Tiago Gomes, que entende de todas as enterprises do mundo de aplicações e tudo mais. Fala aí, meu amigo, tudo bem? Fala, Fernandes, tudo bem? Você? Agradeço aí pelo espaço e convido a todos a participar e estar conosco aqui nesse bate-papo legal e Legal. bem descontraído. Cara, legal. Bom, primeiro agradecer você ter aceito aí. E assim, tô vendo o contexto para a galera. O Thiago é um cara que tem uma visão interessante. Parece que a gente combinou o jogo, mas aconteceu um negócio muito maluco que me chamou muita atenção no que ele fez. E aí, contando para vocês, é o seguinte: ele estava lá no canal, a gente tem um canal no Telegram, onde a gente coloca conteúdos sobre agilidade, produtos, e ele fez uma coisa que era o que eu achei que a galera ia fazer, né? Mas, assim, ele fez muito além. Ele pegou um conteúdo e falou, cara, isso aqui pode ser um bom input, que era um conteúdo de gestão de demandas. E aí ele pegou aquilo e falou, bom, isso é um input, eu preciso olhar para o meu contexto, pegar isso aqui como um input inicial e criar algo adaptado para a minha realidade, né? Que é um fluxo de gestão de demandas, refinamento, discovery, uma série de coisas. Cara, minha primeira pergunta para você, assim, foi intuitivo para você fazer isso? Você, assim, você tinha uma necessidade, você viu o material, foi um negócio, assim, isso me chamou muito a atenção. Eu não sei se é uma pergunta muito óbvia para você, mas eu achei muito legal isso que você fez, cara. Ah, que bom, assim, agradeço porque quando traz o input, né, e a gente consegue entender primeiro a necessidade, né, de avaliação que você fez, falei, bom, preciso transportar para a minha realidade, preciso entender o que que hoje é a dor dentro do negócio, dentro da dinâmica da companhia, que faz com que a gente não consiga capturar, demonstrar as demandas, demonstrar as iniciativas e tá, conectando isso à parte de capacidade e habilitadores de negócio, né? Principalmente de estratégia. Então, assim, foi um input, né? Foi aquele empurrão inicial para me provocar e eu buscar em cima desse conteúdo, a fazer uma avaliação de como que a gente faria o gestão de portfólio, gestão de demanda dentro da empresa. Cara, que massa. E assim, para mim chamou muito a minha atenção por vários motivos. Ficou mudo. Tá me ouvindo ou não? Agora sim, Tá me ouvindo? Tá. agora Já sim. habilitar uma segunda internet. Então, o que me chamou a atenção? Só para você ter uma ideia, eu mandei e-mail para a galera não citei o teu nome explicitamente, mas falei, ó, teve alguém que pegou o conteúdo, usou como input e transformou aquilo em algo muito melhor, né? Foi o que você fez. Inclusive, ele me chamou para a gente discutir junto. A gente teve fez umas duas calls, se eu não me engano, onde você me mostrou a tua ideia. Você falou, cara, mas é isso, é isso. Pô, no final das contas, o que que eu achei, além de tudo, muito massa? No final, eu aprendi com você, você aprendeu comigo, que a gente trocou. E, cara, assim, é um negócio tão simples que as pessoas podem fazer, e por diversos motivos, às vezes a pessoa não faz, por N motivos, sem julgamento, mas você melhorou algo considerando a tua realidade, assim, e casou com o teu momento, né? Casou com a tua necessidade ali, casou com uma... Casou com a necessidade, teve. Eu estava no momento de definir toda a parte de estrutura, e óbvio, né, com outras pessoas, PMO, né? A gente teve ali um momento que até vinculou a Agile Coach, própria equipe, né, para fazer toda a parte de papéis e responsabilidades. Enfim, isso não. A gente tem alguns desafios ainda, claro, né? Todo o processo de mapear e de catequização dentro da companhia teve mudanças também ao longo do curso que a gente tem que ajustar, mas é muito mais no sentido de que a empresa entenda que a gente tem um funil de ideia e de demanda e que para isso a gente precisa trabalhar o as is, o to be, fazer a questão das provocações, do que aquilo vai trazer de benefício financeiro, de produtividade, mapear as oportunidades, né? A questão de mensurar os impactos. Então, quando você faz o processo de análise, que você tem toda essa parte de avaliação da sinergia com a estratégia. Depois você avalia todo o cenário atual. Quais são as oportunidades, os impactos. E aí parte para o design, falar, olha, é isso que eu quero daqui para frente. Tem um processo A, eu tenho que chegar no B,
daqui para frente eu preciso desse to be, e aí eu preciso de um design de solução. Então, assim, é um trabalho que a companhia, ou às vezes o stakeholder, não entende. Ele traz a solução pronta. Você fala para ele, peraí, cara, para eu fazer esse bolo, você tem que me trazer a farinha, o ovo, bater, fazer aquela, né? E não é isso em 10 minutos. Você tem que fazer isso, depois tem que pôr no forno, depois tem que tirar, tem que dosar. Isso leva 40 minutos, mas vai ficar um resultado muito melhor do que você fazer em 10. O que que eu quero dizer? O nível de ansiedade do stakeholder em botar e executar. Muitas vezes é um pouco da filosofia do Total Quality Management lá, né, da Toyota, que é vamos planejar, vamos gastar, vamos fazer, vamos afiar o machado. Eu prefiro ficar 5 horas afiando o machado e dar uma só e derrubar a árvore, do que eu ficar batendo ali o tempo todo e tá com o machado cego. Então é nesse sentido, até a gente desembocar no business case. Isso ainda é um processo, né? Claro, não é algo que é do dia para a noite, mas é parte da catequização com os stakeholders. Então, falando de uma diretoria, né, eu tenho uma estrutura hoje que eu atendo que são basicamente 7 diretorias reportando a um manager, um diretor geral, né? Então, esse é algo que a gente vai construir. E importante que a empresa também entenda dessa forma, né? Para eu priorizar um, eu tenho que saber se eu vou despriorizar o outro. É, a TI sofre muito com as questões vindas o tempo todo e a gente não saber dizer não, por questão política e tudo mais. Isso é uma habilidade que a gente tem que ter aqui na cadeira e saber dosar. Cara, legal. E me diz uma coisa, quando você olhou ali o material, resolveu fazer e tudo mais, o teu fluxo estava muito distante daquele ponto de partida ou estava muito próximo, assim, foi difícil esse processo? Teve muita adaptação? Como é que foi? Cara, teve e tem tido bastante adaptação. Fluxo inicial é quando a gente fala, bom, as demandas, elas são maiores do que o time que você tem. E aí, quando você começa a entender, tá bom, é o time interno, mas aí tem as consultorias, como que a gente conecta isso, né? O projeto tem sempre início, meio e fim. Então, não é algo que é plug and play, né? Primeiro é os 20% de inspiração e os 80% de transpiração para poder encaixar. E, obviamente, que assim, tem um processo que a gente tem que obedecer, que a empresa é global. Então, tem isso também. Toda Para SAP, por exemplo, você tem que fazer a chancela da especificação funcional, depois a chancela da parte de teste integrado junto com o global, e por fim você tem a entrega na release, é, também com o ok de tudo que que aconteceu de teste integrado e de desenho da solução, combinados, né? Então, esse é um processo hoje que a gente tem de release de SAP, né? E aí tem o que a gente tem, o desafio é que dentro dos projetos estratégicos da companhia, a gente institui esse modelo. Não é, por exemplo, uma melhoria, já tem um processo, né? Uma nova iniciativa que venha trazer um software selection. Temos que fazer esse processo rodar, né? Adaptação técnica e adaptação de processo. E a avaliação de modelo de custo, né? Para depois a gente fechar isso no business case. Então, assim, é longo, né? Quando a gente fala de inicializar o discovery, que é fazer todo o entendimento ali da solução inicial, dores, fazer um project charter, né, fazer o entendimento ali de dores, habilitadores de sucesso, se é ROI, se é produtividade, quais são os mecanismos que vai trazer benefício para o projeto. Então, assim, respondendo a sua pergunta, em tese, é um caminho, é uma jornada que se adapta a cada empresa, que se adapta a cada realidade. Não, legal. Agora, assim, para mim fica muito claro, olhando de fora, e quando a gente conversou naquelas duas oportunidades, uma coisa eu percebi ali, não sei se você se deu conta disso, mas para mim ficou muito claro. Você tem mais do que habilidade técnica, vamos dizer assim, o conhecimento do teu papel, do teu chapéu ali, você tem que ter uma habilidade de vender, de venda daquilo. Para mim ficou muito claro da forma que você explicou, quando a gente teve uma das reuniões.
Foi o primeiro ponto que me chamou a minha atenção. O outro ponto que me chamou muito a minha atenção também é que, embora você não tenha falado isso, eu tive a impressão, me corrija se eu estiver enganado, que você tinha um patrocinador forte ali. Você tinha ali alguém de nível diretoria ou equivalente, alguma coisa, que comprou a tua ideia, que você conseguiu vender muito bem isso. Vender, e aí estou falando vender não no sentido ruim ou pejorativo, porque para mim isso é uma grande Uhum. habilidade. A pessoa que está num papel ali e tem que lidar com diretorias, com nível diretorias ou com questões globais, saber vender. Estou enganado isso? É, não, pelo contrário. E assim, todos nós somos vendedores, independente do nosso papel, né? A gente se vende o tempo todo, seja pelo lado não só profissional, mas pelo lado pessoal também. E pessoal em casa, fora, com amigos. A gente está vendendo a nossa imagem, está vendendo um pouco da nossa filosofia de vida, e assim no profissional acontece também, né? Que é a parte de exercer influência. Então, nesse ponto aqui, sim, tem que ter o apoio não só dos stakeholders, mas da cadeira para quem você responde, para sua gestão, né? A gestão, ela precisa estar no mesmo sentido e apoiando com relação às comunicações, com relação a seguir um processo de governança, né? Olha, está aprovando projeto, tem budget, tem orçamento, está dentro das prioridades, foi validado com o diretor da área, foi feito um comitê executivo, né? Tem o business case, enfim, então assim, por mais que haja pressa, por mais que haja vontade em executar, é importante obedecer esses stage gates, né, necessários. Thiago, mas você está falando aqui é filosófico, isso aqui não existe. Fala, olha, tem situações que vão entrar em exceção, mas a exceção não pode virar regra, né? Então, o meu papel é muito de estabelecer os caminhos, direcionamentos, mas também saber os limites aí, os boundaries, né? De que para executar tem que passar por mim e pela minha equipe, tem que passar por uma equipe de central de expertise, tem que passar por uma equipe de business process, né, para validar, que aí é como se fosse o par meu, né? Sou da área de TI e tem um par da área de business que é específico para essa validação de novas demandas e de projetos que venham a ter uma mudança de processo ou mudança de sistema. Então, essa mudança, inclusive, dessa área veio depois de quando a gente conversou. E aí, até te devolvo a pergunta, né, Fernandes? Como é que você avalia essa questão da área de TI, quando ela tem que executar um projeto, né? E aí você não tem pessoas dedicadas, você precisa que a operação, esse foi um dos desafios, tá? Até essa equipe estar formada nesses últimos meses. Você tem que engajar a operação a fazer validação de desenho, testes, depois está dedicado a fazer treinamento. Como é que você avalia? Como é que é o desafio também para o seu dia a dia isso? Cara, é uma pergunta boa. E, bom, eu venho de uma linha que defende uma coisa. A TI, aquela TI que a gente conheceu no passado, que era muito tecnologia, eu acredito que ela não existe mais no seguinte sentido: ela precisa cada vez mais interagir com stakeholders, entender mais do negócio e estar ali próximo da operação. Então, respondendo a sua pergunta, a TI, para mim, ela é quase como se fosse, eu vi um dia desse, ela não é TI mais, ela é TN, é tecnologia e negócio. Então, ela precisa estar junto, porque se ela atua como um mero fornecedor, a chance de ruído de comunicação é muito grande, ou você cai numa implementação vazia da tecnologia pela tecnologia. Então, ainda bem que, pelo menos olhando onde eu tenho passado, nos lugares, TI cada vez mais tem se envolvido com o negócio, ciente do papel dela como um facilitador,
e procurando entender mais o mercado que o produto ou a companhia está inserido. E, de fato, tem aí essa questão de alguns ainda pensarem diferente, mas eu acredito que isso está mudando e ela vai naturalmente somar esforços ali com a área de negócio. Mas tem um ponto aí também que eu gosto de mencionar, que é o seguinte, cara. No final, TI, negócio, operações, governança, tudo pertence a um CNPJ global ou uma empresa global, ali, uma marca, uma entidade maior. Então, assim, mesmo que sejam áreas diferentes, times diferentes, formas de medir sucesso diferente, no final a gente torce para o resultado global da empresa ou da unidade que você está ali, que a empresa avance, né? Então, quanto mais integração, quanto mais proximidade, quanto mais diminuir essa questão de mero prestador de serviço e solicitante, para mim o trabalho flui melhor. E para quem pegou a TI antiga, como eu vejo que a TI as áreas de TI estão se ajustando a esse novo formato. Então, eu vejo uma disposição aí, mas os stakeholders também têm que fazer a sua parte, né? Porque Uhum. imagina o seguinte, ó, será que toda organização tem um cara que, como na sua posição, que sabe costurar bem, que sabe vender bem e que teve um apoio de uma liderança executiva ali? Não tem. Não. Mas você tem além de você ter as condições, você, assim, para mim, cara, quando eu ouvia você falar, ficava muito claro que você vendeu bem. Isso é um mérito seu. Isso é um baita mérito. Porque mais do que o cara que conhece de processo, conhece tecnologia, conhece soluções, conhece boas práticas, e você investiu nisso, aprendeu e tudo mais, e pegou um material ali que podia ser só mais um material, você transformou aquilo em algo muito melhor, né? Tanto é que quando você me mostrou, eu falei, caramba, que negócio bacana, que negócio legal. Você soube vender. Então, eu acho que tem um grande mérito seu de costurar aí, de, sabe, de ter a sensibilidade, de saber convencer, de argumentar com a alta liderança, com o executivo, vamos dizer assim, o diretor, não importa o nome, né? É uma alta liderança, ficou muito claro com a sua argumentação ali. Então, acho que esse é um grande mérito seu. E aí, para finalizar sobre a sua pergunta, então, para mim é isso. A área de TI está muito mais consciente do papel dela. Ela deixou de ser um mero fornecedor de tecnologia. Ela passou a ter uma Tirador de pedido, né? tirador de pedido. Ela precisa, e os stakeholders também precisam entender que quanto mais proximidade com tecnologia e com a galera de processo de governança, mais o trabalho flui, mais a gente diminui atrito, mais a gente eleva a performance do projeto. Ao elevar a performance, eu aumento a lucratividade ou a chance de. Eu diminuo o custo e por aí a coisa se torna mais fluida, né? Então, eu vejo essa disposição da TI, mas ainda existe, acho que essa TI clássica, mas na minha percepção ela está diminuindo. Eu não sei se eu respondi o que você perguntou. Sim, respondeu, está claro, né? Talvez, e o que a gente precisa olhar é que assim, o mundo já vem passando por grandes transformações, adaptações, né? Propriamente trabalhar em equipe, em conjunto, saber que a área de tecnologia hoje ela é sempre um meio, uma mola propulsora, ela nunca é o fim. E muito por isso, né, que a gente tem tido áreas de negócio, eu tenho visto isso, né, na companhia, que tem puxado temas de tecnologia. Então, áreas de business que tem engenheiro de dados, a de business que tem o cara de analytics. Isso, cara, você fala, bom, peraí, né? Será que está invadindo o espaço de TI? Não, pelo contrário, né? Obviamente que tem que estabelecer regras, governança, para você não usar um data lake, né, dentro de um ambiente que vai afetar a extração. Isso é um exemplo, né? Mas obviamente que a gente dá robustez, isso mostra o quanto que a empresa está inovando, quanto que a empresa está aberta a trazer novidade, a trazer tecnologia, né? E outra coisa muito importante aqui é sobre a questão da ambidestria organizacional, né?
É um incremental junto com um novo. Fazer bem o feijão com arroz, mas também trazer inovação. Como é que você coloca isso no dia a dia, na agenda, né? E que para que aí a gente volta na questão de gestão de demanda e portfólio, para que também a gente fomente esse tipo de discussão quando a gente traz alguma coisa de inovação, né? E a gente traz aquilo que também precisa ser uma melhoria, que precisa ser incremental, que precisa o backlog, né? Que você precisa resolver, baixar o backlog, baixar o mato alto. Então, acho que isso é fundamental. E aí eu quero dar um drive aqui, trazer você aqui até pelo contexto, quando que a gente fala do porquê priorizar, o que que você entende, né? O que que é importante, por que que a gente precisa priorizar dentro da companhia? Falar assim, cara, vamos fazer tudo porque isso é importante. Não, por que que é importante priorizar? O que que você vê sobre essa questão de impacto, de negócio, da demanda? Como é que você avalia? Por que priorizar e quais são as perguntas que a gente precisa fazer aos stakeholders? É, bom, eu gosto desse tema. E eu acho que, cara, o primeiro ponto é o seguinte: o volume de oportunidades que a gente está tendo em todos os segmentos, não, mas que a sociedade está tendo, né? A evolução tecnológica, a internet, IA generativa agora, enfim, e um monte de coisa que está vindo aí, nanotecnologia e milhões de outras coisas aí. Então, a gente está tendo uma sociedade cada vez mais digital, um consumidor cada vez mais a sociedade mais digital, serviços mais digitais, a pandemia acelerou muito isso. Então, a gente vai ter um volume de demandas cada vez maior. É a leitura que eu faço. A pandemia só acelerou isso. A gente tem pedido de comida eletrônica, a gente tem banco digital e uma série de outras coisas. Ou seja, a gente está caminhando aí para uma digitalização cada vez maior. Isso aumenta consideravelmente, quase que de maneira exponencial, o volume de demandas. Então, a gente vai ser muito pouco provável uma companhia ter quantidade de recursos suficientes ou de times suficientes, mesmo que ela contrate fábricas ou outras consultorias para atender o volume de demandas. Isso é fato. E esse é um ponto. O outro ponto é: será que esse imenso volume de demandas que a gente tem, eles todos vão trazer o melhor retorno para a companhia naquele momento? Quando surgiu ou quando for priorizado. Então, acaba aqui uma demanda concorrendo com outra. Esse é um outro ponto. Um terceiro ponto ainda é qual é o direcionamento da companhia, ou doméstico, ou da região, ou global, que a companhia está olhando e que a gente tem que considerar. Né? Então, imagina que a minha companhia está olhando lá para inovação, mas eu tenho demandas operacionais, eu tenho que tocar. Ou a companhia está, não, a gente vai internacionalizar uma marca, então eu tenho que plugar demandas que ajudam nessa direção. Então, olhar a direção, olhar a nossa capacidade, olhar o impacto para o negócio, olhar o volume de demandas, a gente vai estar sempre tendo o que fazer. Então, precisa ter essa clareza, né? E aí as perguntas, eu acho que estão conectadas ao meu direcionamento global, da minha ou doméstico aqui, ou do meu produto, né? Fazem sentido para o meu produto, para o meu mercado? Fazem sentido neste momento, né? Qual é o retorno? É o melhor retorno? Assim, vai trazer um bom retorno? Vai. Mas é a melhor coisa a ser feita. E o que eu estou deixando de fazer? Né? E aí, no fluxo, eu tinha acabado de rodar ele duas vezes, em duas companhias completamente diferentes, setores diferentes, portes diferentes, e as perguntas serviram muito para isso, né? É a melhor demanda para ser tratada? Ah, mas é uma demanda que vem carimbada com ordem de um diretor. Ok, a gente entende isso, mas Top podemos down. top-down, mas precisamos fazer o contraponto. Então, essas perguntas a gente sempre um ponto não é contradizer o diretor ou não acatar a ordem, não é isso, é trazer o contraponto para que ele tome a decisão, ou quem de direito, vai ser um bom investimento, porque uma demanda ela tem um custo de avaliação, um custo de construção, e Hum, ela tem também ali um tempo para que ela traga
aquela possibilidade de retorno que na maioria das vezes é uma hipótese. Então, o fluxo, quando eu compartilhei ali, eu peguei exatamente o que eu tinha feito, aplicado em duas situações, em companhias muito diferentes, e trazer isso para a realidade. Então, assim, era mais do que um conteúdo de um curso, era uma ferramenta que eu estava aplicando, adaptando a cada um dos contextos, logicamente, mas o intuito era trazer visibilidade. Era falar nem É, tudo que chega no fluxo tem que ser feito, tem que ser uhum. questionado, né? Mesmo que alguém fale que você tem que fazer, ok, tá tudo bem. Então, a minha linha de raciocínio é essa. Foi com esse intuito que eu criei que o fluxo foi criado ali, obviamente não foi só eu, foi um grupo de pessoas. E eu falei, quando eu resolvi fazer, eu falei, cara, ele vale a pena ser compartilhado para que outras pessoas. E aí, na minha inocência, né? Acho que eu fui inocente, cara, mas eu só percebi isso através de você. Eu achei que todo mundo seria igual a você. Eu acho que a régua aí, puxei, puxei, é que nem fala, né? Puxei o fiozinho, vem o urso. Aí depois a gente já, quer dizer, aí descobriu, né? Que aí você vai É, cavando, entendendo, avaliando outros materiais, pensando um pouquinho e discutindo. sim. É, bom ponto. Então, assim, foi muito legal. E assim, e para você, o que assim, pegando a situação anterior ao fluxo novo que você começou a desenhar, a partir desse material que você viu como input, aí você criou algo muito mais bacana para a tua realidade, considerando as tuas restrições, a tua realidade ali. O que o fluxo trouxe de diferente, olhando para a situação anterior que você estava? Ele ajudou em algum ponto? Ele teve algum... Claro, trouxe. Não, acho que assim, foi ponto não só de para me ajudar nesse ponto de partida, né? Mas também de vir à clareza, né? Então, quando eu te fiz a pergunta por o impacto de para cliente, quais são os negócios da demanda, então você precisa entender, primeiro, qual é a demanda, depois, qual que é o impacto, qual é o problema que ela resolve dentro da companhia. É, quais são os números, dados que evidenciam o problema a ser resolvido. Então, eu tenho um problema que eu não estou vendendo. Por que eu não estou vendendo? Porque eu não tenho ideia daquilo que está entrando. Ou eu não estou tendo margem num produto. Eu não consigo avaliar essa margem. Eu tenho um custo alto de eficiência operacional. Então, peraí, deixa eu terceirizar minha operação. Então, você tem tudo um fluxo diferente. Estou dando exemplos do dia a dia, né? Eu tenho que instituir uma torre de faturamento. Dessa torre de faturamento, eu vou centralizar. Vou passar uma atividade que hoje eu faço com 50 pessoas em part-time, N pessoas, eu vou colocar duas, três dedicadas no operador logístico. Esse é um ponto. Quais são os números? O que que isso vai evidenciar? Qual o resultado que eu espero, né? De payback, de ROI. Aí eu vou reduzir custos operacionais. Não, eu vou ter eu tenho ali uma otimização de headcount. É, não, vou ter maior confiabilidade nos dados, porque eu estou automatizando. Aí vem um outro ponto, é realmente melhor, tem que ser priorizado e tem que ser priorizado agora. Por quê? Porque qual é o momento da companhia? Não, eu tenho um processo que é faturamento, eu tenho um processo que é planejamento, que é compras e outro planejamento. Cara, tá bom. O que que vai ser primeiro? Faturamento, é a dor, é aquilo que eu tenho que faturar, vender, colocar dinheiro no bolso e falar, bom, resultado da companhia. Planejamento, preciso de um sistema ultra mega da NASA? Não, você pode fazer no Excel. Não é o melhor dos casos, né? Obviamente você tem. E aí, onde que você olha? Não, eu preciso do short term, do curto prazo, eu preciso fazer isso num RPA. Tá bom, faço no RPA, você tem automação lá, o Robot Process Automation, tem as tarefas, atividades, mas depois, cara, eu tenho que conectar alguma coisa no meu roadmap. Então, tem temas no qual você primeiro executa, incrementa, que é a questão da midestria organizacional, o roadmap lá na frente, que é o endgame, né, o long term, e aí você tem essa conexão, outro ponto que é a conexão com a parte de estratégia da organização ou do produto. Se você não conectar a estratégia, cara, não vale nem priorizar. Ah, mas eu tenho projetos menores, execuções menores. Tudo bem, não é isso que a gente está falando aqui, que é o backlog melhoria. Vamos falar de iniciativa estratégica, de projetos que vão mudar a ponteira dentro da empresa.
E aí o outro é como que você engaja os stakeholders, né? Geralmente entra para uma área, quando fala em supply, você entra na casa, tem uma porta, lá dentro tem várias saídas, porque você começa a falar com logística, mas você envolve planejamento, você envolve excelência operacional, você envolve tax, fiscal, porque ela é bem o miolo do processo. Estou dando um exemplo do dia a dia. E aí, o que que o time técnico avalia sobre isso? Então, assim, tá vendo? É um processo. Desde o momento que você tem. É o fato, por que que a gente tem que priorizar? Tem que fazer essas provocações, né? A partir do momento que prioriza. Concorda? Faz sentido? Sim, total. Respondi sua pergunta ou não? Porque aí, porque Respondeu. isso me deu, esses pontos me deram clareza. Voltando lá no que você comentou. E a outra é que um ponto importante, por que que a gente vivencia isso sob a demanda, né? A gente tem uma avalanche de demanda acontecendo todo dia, seja por e-mail, seja por Teams, seja por WhatsApp ou até sinal de fumaça. Inclusive aquela no café. O pessoal chega, Thiago, tal, vou precisar da sua ajuda, amigo. Ah, o que que você precisa? Não, eu preciso uma demanda. Falei, ah, tá bom, mas deixa eu entender a demanda, pode me contar, né? Não, eu preciso ver lá que tem um processo, se vai ter faturamento com um tipo de nota específica e tal. Eu falei, tá bom, vamos lá. Hoje ele acontece? Falou, não acontece. Falei, ah, então tá bom, então é uma atividade nova. Só que aí já vem na minha cabeça, né? Tem que vincular uma nova melhoria, dessa melhoria. Eu tô falando de melhoria, nem de projeto agora, né? Porque conversa de café. O cara aparecer com um projeto no conversa de café até acontece, mas é menos, né? É, ele chama uma reunião pelo menos para isso. Então vem, fala, bom, já passa na minha cabeça, tem que entrar, tem que especificar, depois tem que fazer uma rodada de teste, tem que ter regressão, papapá, papapá, até a implementação. Tem que mobilizar a equipe, tem que mobilizar alguém do time. Então, assim, por isso que é nessas conversas que a gente também catequiza, né? Não pode ser a catequização não pode ser dura, ferrenha, ela tem que entrar na mente e no coração da pessoa para ela poder entender e ela ser também, daí para frente ela repassar, mas não pode, também não é, e tem que entender que não é a burocracia, mas é a necessidade, coisas que a gente precisa. Então, qual é a habilidade que a gente tem para no final do dia a gente entender que dessa espinha dorsal, né, a gente tem que avaliar e dizer o seguinte, cara, eu preciso atender meu negócio. Para faturamento, para ambiente, tem questão de performance, tem redução de risco. Então, beleza, tá aqui, vamos matricular, vamos discutir, né? Porque no final é a gente gerar o resultado, como você falou, tem o CNPJ, tem uma entidade corporativa, tem o stakeholder aqui, tem eu de TI, tem as áreas de business, as áreas de business excellence, de business transformation, mas no final é para gerar resultado para a companhia. Então, assim, você precisa ter o drive para isso. Nunca como dificuldade, mas sim como habilitador, como você preparar o caminho para que seja um meio da gente atingir os resultados que a companhia espera. Só Cara, falei um pouco demais, mas é isso. não, mas show de bola. Mas uma coisa que me ocorreu aqui quando você estava falando, aquele fluxo que você pegou o fluxo original lá, que era o conteúdo que estava no Telegram, usou aquilo como input, criou algo muito mais bacana. Você compartilhou aquilo com usuários, com stakeholders, com pessoas do time técnico. Você acha que isso, você chegou a compartilhar com alguém do próprio time, ou stakeholder, ou algum executivo, ou alguém, e você acha que ajudou? Trouxe algum tipo de clareza, algum tipo de insight para as pessoas que estavam envolvidas no processo ali? E eles tinham essa mesma noção antes do fluxo, ou do fluxo anterior? A mesma clareza, porque assim, o fluxo original ele estava bem didático. O que você pegou, você melhorou, adaptou para a tua realidade, ou seja, colocando ali etapas que a tua realidade conhece. Mas você acha que ele trouxe clareza, tirando para a galera da área técnica ali, para stakeholders, ou para as pessoas que tiveram contato, ou você ficou Uhum. mais restrito ali à área de tecnologia, digamos assim? O que que acontece, tá, Fernandes? A gente ainda tem um longo caminho, né, dentro dos comitês para poder rodar isso. Então, nós fizemos uma capacitação interna dentro de TI. A gente fala de TI, mas lá é Information Digital Solution.
para rodar o processo de coleta de ideia e demandas, que é o que a gente fez um formulário. E a gente Tá fez bom. essa capacitação. Então, eu estou instituindo na minha frente, toda vez que vem um novo projeto, de falar, ó, tá aqui o funil de ideia, demanda. É uma forma indireta já de eles saberem como funciona Tá. toda o mapeamento, que é entrar, entender se é uma demanda comum, se é uma demanda estratégica, se é algo para a saúde do ambiente. Pode ser também uma obrigatoriedade corporativa ou de auditoria, né? Ou uma Uma demanda obrigatoriedade legal. regulatória, alguma coisa? Demanda regulatória, sim, tem uma demanda regulatória, uma nota, algo da Cefaz, algo específico do governo, né? Entidade do mapa, Ministério da Agricultura e Pecuária, etc. São coisas que são regras, são algo IVA, né? Que está vindo agora, o governo vai ter desdobramento. Então, partindo disso, né? A gente começa com as áreas que a gente tem conexão. Acho que o próximo trabalho agora é fazer o entendimento junto aos stakeholders dessa formatação em comitês mais executivos, algo que ainda é parte desse caminho, tá? E, por exemplo, com a área que é par, eu fiz para fazer o entendimento de passar com eles esse funil e dizer sobre a necessidade. Porque a gente está num ponto, eu falei que há poucos meses a gente entrou num ponto de flexão, passamos para entrega de melhorias, muito mais focadas em SAP, e agora a gente vem com a etapa de avaliação de projeto e de execução de projeto. Então, na minha cadeira eu tenho o atendimento ao stakeholder para fazer toda a questão de absorver a demanda, iniciativa, fazer o estudo, fazer o deep dive, o discovery, né? Existe o B, e assim, e fazer rodar o processo de análise de impacto, de mensurar a tecnologia, até chegar ali no design para a gente fazer um software selection, se necessário, ou demand shape, design de solução, né? Para que no fim a gente tenha o business case ali de modelo de custo, implementação do modelo, quais são os benefícios e KPIs. Estou falando de novo de projeto, né? Então precisa ter essa estrutura. É, e então, voltando para a sua pergunta, que foi ajuda. Dá para fazer um broad? Não, ainda não estamos no momento de dizer assim, a companhia toda sabe, ou pelo menos a área toda de supply sabe como funciona. Até te digo por quê. Quando você tem novas pessoas entrando nesse circuito de outras empresas, você precisa esperar que a ansiedade que aterrizem. Então, nesse ano teve muita gente, principalmente da área do gerência sênior, diretoria, que entraram na companhia e tem uma ânsia de fazer as coisas acontecerem. Qual é o cuidado da linha tênue? Você colocar isso pode assustar, ao invés de ajudar, né? Então, o stakeholder, quando você fala do funil, ele fala, poxa, cara, qual é o ponto? E vamos para a realidade agora, né? Nem tudo são flores. Ah, mas tem que seguir todo esse processo? Por que que eu não posso entrar? É um processo simples, cara. Eu quero fazer um plug and play de uma tecnologia SaaS na nuvem, não quero trazer complexidade. Aí você fala, tá bom, amigo, mas para isso eu preciso olhar. Tem área de segurança, que hoje, se a gente for conectar aqui, se for levar dados para a nuvem, tem o NDA, tem parte de contrato, tem que ter o rate card, né? Quanto que eu estou negociando, mobilizar recurso. Cara, só isso eu estou te pedindo no mínimo 20 dias, não é, né? E tem situações, acredite, Fernandes, a pessoa quer levar a solução, quer aprovar na mesma semana e já quer mobilizar na próxima. Sendo que não é algo que é, por exemplo, eu tenho um squad, eu vou conectar mais um recurso ali de desenvolvimento. Não é isso. Então, urge por esse tipo de coisa. Então, tem que estar bem alinhado com o comitê diretivo, tem que estar bem alinhado com a estratégia, porque muitas vezes está numa camada 2 e 3 e a pessoa leva, se você vir a bola quadrada e se aceitar, batata que a gente tem muita chance de insucesso, né? Ah, eu sei. Você volta naquele ponto que você conduziu muito, que é
saber vender, tem um momento de tornar aquilo, tem para quem avisar, quem são as pessoas que podem saber, núcleo mais restrito, e aí você vai expandindo e tem os acordos que precisam ser costurados, e tem esse, de outro lado, o dia a dia da empresa, a questão da ansiedade dos stakeholders, então precisa alinhar tudo isso, e assim, e olha que coincidência, essa ansiedade ou esse ponto de atenção do stakeholder falar, mas eu preciso realmente passar por esse fluxo, vivi a mesma situação, tá? Nos dois cenários é natural do stakeholder, ele quer o fast track ali, né? É. Não adianta, faz parte dessa cultura, acho que é natural isso, e é também aceitável e natural a tua preocupação de conduzir de uma forma de deixar aquilo muito restrito e ir expandindo conforme alinhamentos, decisões de comitê, para que a coisa crie, para que ela tenha o menor atrito ou ruído possível e aquilo não se transforme em algo contra, né? Porque o intuito é facilitar a vida da companhia, enfim, né? E nem todo mundo tem consegue enxergar, porque são stakeholders com seus problemas ali nas suas áreas, no seu dia a dia normal da operação, assim como nós temos os nossos, eles não têm nenhum tipo de obrigação de entender o benefício direto, por isso que toda cautela em conduzir com cuidado, com bastante parcimônia ali, com delicadeza, faz todo sentido. Cara, assim, é muito legal isso. E aí eu queria fazer uma última pergunta para você. Nosso papo para aqui ficaria horas, mas respeito ao teu tempo e à tua agenda, eu queria te fazer uma última pergunta que é o seguinte: é, olhando para tudo que você está, essa montanha aí de intersecções com áreas de negócio, áreas de produto, companhia global, olhando para o fluxo, o que você deixaria de recado para as pessoas que poderiam pegar um material, seja ele de onde for, analisar e expandir aquilo? Né? Qual é o insight que você teve ou que dica você daria para a pessoa? Cara, pega o material e usa ele como input e expande, porque isso pode trazer benefícios, porque fica claro na tua conversa que você teve um estalo, enxergou uma oportunidade, pegou algo que era muito pequeno e expandiu isso com chances de isso fazer parte de um portfólio global, né? É uma hipótese, né? Uhum. Com as devidas customizações e acordos e tudo mais. Assim, isso foi uma coisa que me chamou muito minha atenção. Né? Que dica você daria para alguém? Pô, a gente está lá no Telegram, todo mês tem um curso gratuito com material que o cara pode olhar e falar: caramba, isso pode contribuir de alguma forma com o meu contexto, com o meu time. Né? Que dica você daria? Assim, porque para você foi tão natural. Por que não tiveram outros Uhum. Tiagos? Como é que a gente fomenta ter novos Tiagos? Eu acho que assim, primeira coisa é você ter a curiosidade, né? Acho que a primeira coisa é ter humildade de saber, poxa, eu preciso aprender, preciso construir um caminho e, e eu preciso ter curiosidade para fazer, explorar esse caminho. No entanto, o caminho que eu falo muito é a escalada da montanha, você não chega de helicóptero, você precisa subir, você precisa passar por, às vezes, uma avalanche, uma dificuldade, um vento mais forte, né? Talvez não é a rota certa, e você volta, muda. Ah, você já subiu montanha? Não necessariamente montanhas desse tipo, mas acontece que você precisa começar pequeno. Acho que o toque é o lance da curiosidade, é trocar ideias como a gente fez. Acho que um mais um, na brincadeira, né? Um mais um não são dois, dá 11, porque é o lance da mente mestra, né? Use a questão da mente mestra. Poxa, você foi super parceiro. Acho que esse trabalho que você tem feito no Telegram até enaltecer, dar os parabéns. Você puxar os temas e você
ceder o seu tempo, né? Com tanto curso, com tanta gente cobrando por isso, e você colocando e trazendo isso para uma discussão, parabéns, é sensacional esse trabalho, viu, Fernandes? Continue assim, é uma missão, é um propósito, e que ajuda bastante, não só ajuda, como faz com que a gente tenha esses momentos de explorar e usar não só o material, mas poder trocar em miúdos tudo que tem de experiência, né? De você ter aprendido, eu também super aprendi. Então a sua jornada comece pequeno, comece por partes, não pense em fazer para toda a companhia, institua modelos internos, faça pilotos, valide com a sua equipe, ouça a sua equipe, que é ela que mais vai conhecer no dia a dia, quais são os pontos de dificuldade, quais são os pontos de oportunidade, né? Mesmo às vezes não tendo experiência, que você acha que as pessoas não têm, elas te trazem insights. Isso pode ter absoluta certeza. Então esteja disposto a ouvir. Esteja disposto também a discutir, né? Colocar na mesa, ter às vezes pontos de opiniões, pontos de vista diferentes do seu. Isso é complementar, né? E outra coisa, busque também trazer a sua gestão para dentro do game, para que ela entenda o que você quer construir e se na cabeça dela é a mesma coisa. Tem que sintonizar, tá? Obviamente que isso tem o quê? A gente fala muito do ambiente, da questão corporativa. Você precisa ver que se necessariamente você pode não ter espaço naquele momento, mas construa isso, nem que seja nos bastidores, avalie, repete, segue com esse daqui, ou segue com outro, a coisa vai dando certo. A ponto de você falar assim, cara, eu já fiz o modelo, tá funcionando, tá pilotando, e agora vamos explorar para as outras áreas, né? Pode ser, né? Então isso, a governança, ela precisa ser dividida em pilares. Você não constrói a casa e ela está pronta do dia para a noite. Então, o primeiro pilar de captura, o segundo pilar de backlog, terceiro pilar de estudo, depois de avaliação e business case, né? A ponto de você entregar e executar, porque o meu chapéu também é de execução, então esse é o desafio, não é só isso, não é só capturar estudo, mas também de execução, né? E rodar pequeno e fazer o MVP, né? Que é o mínimo, produto mínimo viável e entender e calibrando isso com as áreas. Cara, tá indo bem, é isso que você espera. Às vezes, né, as áreas vão chiar, vão dizer que você atende, vão falar, poxa, eu tenho que preencher esse documento mesmo. Sim, cara, mas a gente te ajuda, vamos fazer junto, vamos lá. A gente te acompanha, né? É o primeiro processo. Tem áreas mais fáceis, tem áreas que põem dificuldade. E aí o desafio é que mostre organização. Então, você precisa mostrar que tem organização, você tem que mostrar que você tem instituído o seu processo de stage gates, né? Porque são as fases, né? É aquele negócio, né? Você não é um embate, e sim algo para dizer, cara, aqui não é a casa da mãe Joana, a gente não tem a bagunça. Pelo menos que eu falo muito, né? Vamos, se tiver que tratar, trata na cozinha. Mas na hora de você servir o prato, tem que estar tudo certinho dentro do tempo esperado, né? Se a chapa tiver que esquentar, que seja ali dentro. Então, acho que é isso, tá, Fernandes? Acho que para mim são esses os pontos. E não faz nada sozinho, né? Você tem que ter uma equipe e tem que fazer algo muito bem colegiado. Se tá, e outra, tá? Não precisa ter nada perfeito. Acho que tem que ver, isso aqui já entrega valor, vamos colocar essa parte do portfólio, vamos pilotando. Então a gente está nesse momento agora num processo de portfólio management, né? É, fazendo toda a estrutura mesmo do dia a dia do projeto, não só o desenho que a gente falou desse processo, mas o portfólio management. Tem toda a parte de health check, tem um reporte de projetos estratégicos, né? A timeline, e essa timeline vai desembocar onde? Na capacidade da equipe, cara. Esse é o ponto, porque aí você vai mostrar o seguinte, cara, a capacidade que eu tenho hoje é de tocar 5 projetos ao mesmo tempo de média alta complexidade.
não tenho mais slot. Ah, mas eu ponho mais equipe. 9 mulheres grávidas não faz o bebê em um mês, né? A gente sabe bem disso. Não é por mais equipe, às vezes é ter o acompanhamento do recurso necessário. Então, quero agradecer o papo. Desculpa se eu fui extenso aqui na última, eu precisava colocar esses pontos. Espero ter respondido as perguntas. Papo super leve, descontraído, interativo, com bastante informação. Espero que todos curtam aí. Se tiver qualquer dúvida, tem obviamente depois a gente põe aí o LinkedIn, os contatos e tudo mais, para o pessoal procurar e a gente trocar figurinha. Estou à disposição. Cara, sensacional. Eu queria aproveitar também e agradecer as palavras e compartilhar contigo uma coisa. Quero que você saiba que quando você me chamou para a gente conversar, para discutir o material, as mudanças que você está fazendo, é um negócio do 1 mais 1 deu 11, né? Eu aprendi muito ali, foi uma troca muito rica também. Eu fiquei muito feliz do que você fez, né? Você pegou algo que era como um ponto de partida e tornou algo melhor e compartilhou comigo e a gente trocou e eu acabei aprendendo com você. Então é uma troca, eu acho isso muito bacana, acho que importante a disposição da gente ter de aprender com o outro, de olhar, né? E para mim foi muito legal participar daqueles 2 bate-papos contigo, a gente fazer analisar o material junto, trocar figurinha, um aprender com o outro. Então, é nisso que eu acredito, cara, de pegar algo, transformar em algo melhor, as pessoas aprenderem e aplicarem aquilo, tornar os processos melhores e seguir, e assim, e assim caminha a humanidade. Então, eu queria muito agradecer você topar participar, compartilhar isso, a gente coloca os teus contatos na gravação, na descrição do vídeo. E obrigado por ter pego algo simples ali e transformado em algo muito melhor. Sorte da sua empresa que tem alguém com essa visão, com essa capacidade de negociação, execução e que sabe vender tão bem. Realmente, sorte da tua empresa. Parabéns aí pelo trabalho e que você conseguiu fazer algo muito melhor. Parabéns e obrigado pelo seu tempo aqui, pelo bate-papo. Curti muito aí. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, cara. Um grande abraço aí. Valeu. Um abraço.